Vamos lá, estamos ao vivo aqui no Insta, estamos ao vivo aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos aí, Levers, todos vocês. Vamos agora para mais uma live do almoço aí, de aquecimento para o nosso workshop Componha-se Independente da Inspiração. Nessa live de hoje eu vou falar sobre por que eu tenho certeza que compor não é um dom, tá? Por que para você compor você não precisa ter dom. Vou trabalhar esse tema aqui nessa live. E antes de começar, eu queria fazer um convite aí para vocês, tá? Entre os dias 24 e 28 de maio agora eu vou fazer o workshop Componha-se Independente da Inspiração, onde eu vou mostrar para vocês aí o que eu aprendi em 20 anos de experiência como compositor, né? Então eu vou mostrar para vocês o método que eu uso para compor sem depender da inspiração e também vou passar para vocês, né, os fundamentos científicos da minha metodologia, né? Por que é possível compor sem depender da inspiração, né? Tem uma explicação, né, científica em cima disso, né? Eu uso muito o Vygotsky como referencial teórico para poder explicar isso. Tem o Keith Swanwick também, que é um dos maiores pedagogos musicais aí do século, do final do século passado e ainda está vivo, né? Mas ele já está bem velhinho. Enfim, então tudo isso vai ser trabalhado nesse workshop. Se quiser se inscrever, é só ir lá no link da minha bio aqui no Instagram e clicar lá no link que está lá preparado para vocês. E aí a gente vai poder, né, tá junto lá durante o workshop. Ah, e uma novidade para o workshop também, tá? A Ana Luísa já chegou aí. Seja muito bem-vinda. O Popai Oficial. Boa tarde, Ana Luísa. Sejam bem-vindos aí, galera. Vamos chegando. E aí, só um último aviso aqui sobre o workshop. Na terça-feira do workshop, vai ser dia 25, e no dia 27, que é quinta-feira, eu vou ter dois convidados extremamente especiais para mim, tá? Na terça-feira, a gente vai estar com o pastor Edson Feitosa. Bom dia aí, papai! O pastor Edson Feitosa, ele foi o compositor da música, aquela música Rompendo em Fé, né? Muito famosa, né? Um tempo atrás na igreja evangélica. Rompendo em fé, minha vida se revestirá. E a música também, aquela Sonda-me, Usa-me, que a Aline Barros gravou há pouco tempo atrás aí. Verdade, né? Boa tarde. Aquela música, como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas. Então, o pastor Edson Feitosa vai estar comigo na terça-feira, dia 25, 7h30 da noite. Né? A gente vai fazer uma live com ele para ele passar para nós como ele faz para compor sem inspiração, né? Sem depender da inspiração. Não existe compor sem inspiração. Né? E na quinta-feira, 7h30 da noite, vai estar o Cauê Beltrame. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, tá? Vocês vão ver o Cauê Beltrame, ele já está com 40 mil seguidores, né, inscritos lá no canal dele no YouTube, e ele ensina composição também, como eu aqui, né? E ele topou de fazer uma live comigo, fiquei muito feliz. Então ele também vai estar lá, né, no workshop. Então vai ser sensacional, né? Nilson, Jess, eu acho que é Geste Jéssica, né? Não sei se eu estou certo aqui, tá? Sejam muito bem-vindos aí à live de hoje, tá? Então essa que vai ser a programação aí do nosso workshop, né? Que vai acontecer entre os dias 24 e 28 de maio agora. Se inscrevam no workshop, tá? Tudo isso que eu estou falando, das lives, as aulas que eu vou dar, vai ser conteúdo específico para quem tiver inscrito no workshop. Então entra lá no meu perfil aí agora, né? Às vezes não sai da live não, fica aqui e aí quando terminar a live você vai lá e se inscreve no meu perfil aqui do Instagram, beleza? A Ana Luísa está perguntando se eu conheço o Renatinho. Não, eu conheço vários Renatinhos, eu não sei quem deve ser o Renatinho de quem você está falando. Se for o Renato Gimenez, eu conheço o Renatinho Gimenez, mas enfim, acertei o nome da Jéssica aí, maravilha. Tem um recurso novo agora. Temos perguntas aqui do Popai. Já vou responder suas perguntas. Acho que o sobrenome é Max. Eu não conheço. Não conheço. Tá? Como eu faço para não me prender sempre ao mesmo tema quando for compor? Como eu faço para... Olha só, o Popai, se inscreve no meu workshop. Tá? É só ir lá no link da minha bio agora. Tá? Quer dizer, não vai agora não, fica aqui, cola aqui comigo, depois vai lá no link da minha bio e se inscreve no workshop, porque esse tema eu vou falar dele especificamente durante o workshop, tá? Vai ser muito, eu vou entrar muito a fundo nesse tema aí, tá? Como o tema da live aqui é compor
que, né, o tema é que eu não acredito que compor seja dom, eu vou precisar focar nesse assunto aqui hoje, tá? Mas se inscreve no workshop, porque você vai ter as respostas para essas perguntas aí lá na frente, beleza? Então, sem mais delongas, galera, por que eu acredito que compor não é dom, tá? Primeiro, porque senão eu não seria compositor. Se para você ser alguém que compõe, você precisasse ter dom, eu não seria compositor. Porque eu fui o cara que sempre teve dificuldade. Eu fui o cara que sempre falavam que era ruim, né? Eu lembro, eu já compartilhei isso aqui no Instagram uma vez, mas eu me lembro uma vez quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu estava começando a aprender a tocar e estava rolando uma festa na casa da minha avó. Festa, sabe? Essas festas assim, todo mundo tá lá, divertindo. E o meu pai tinha montado um esquema de banda lá com os amigos dele. A galera tava tocando e eu, né, falei assim, não tem nada sério. Peguei o violão e fiquei tentando dedilhar algumas coisinhas lá com os caras. Obviamente, gente, né, eu hoje que sou músico profissional, é óbvio que se tem uma criança que está começando a tocar comigo, eu vou ter tato com ela, né? Eu vou falar, cara, me tá começando, né? Só que não foi isso que a galera fez. Eles me viram tocando lá e eu realmente estava errando, tava bem fora do tom. E aí os caras começaram a fazer cara feia pra mim e viraram tipo assim, nossa, que saco, né? E aí meu pai, né, é músico e tal, eles chamaram meu pai e falaram assim, ô Mardoqueu, cara, seu filho tá atrapalhando. Só que eles fizeram de um jeito que eu escutei, né? Eu vi eles chamando meu pai e eu escutei a crítica, né? Então, eu nunca fui aquele jovem prodígio que sai tocando no teclado, todo mundo fica de boca aberta, né? A gente tem um monte de asiático aí na internet que você vê assim. Nunca fui essa pessoa. Eu sempre tive que ralar demais para conquistar qualquer coisa. Então, para poder aprender a tocar minha primeira música foi um parto, né? Para eu começar a entender o que era harmonia, o que eram acordes, também sempre foi parto. Então, para mim sempre foi difícil. E qual que é o conceito que a galera que fala sobre dom, né? Qual que é o conceito que essa galera dá? Dom, e não é nem só essa galera, né? Se a gente for definir dom da forma como a gente usa no dia a dia, a gente diria que dom é uma capacidade inata, né? É aquela capacidade que você nasce com ela. Quando alguém diz para você, nossa, mas você tem muito talento, você tem muito dom, quer dizer que você já nasceu com uma predisposição de ser bom naquilo que você faz, né? Não é assim que se define dom? Né? Vocês podem me falar isso, vocês pensam dom de uma forma diferente. Mas geralmente é assim que a galera vai falar sobre dom. Né? Outra coisa, aí para quem é mais religioso, né, o dom é uma habilidade que foi dada por Deus. Né? Então, se eu tenho dom, eu já nasci com aquela habilidade porque Deus me deu aquilo de presente. Não foi porque eu me esforcei, não foi porque eu procurei, né, enfim, os conhecimentos necessários para poder alcançar o que eu queria. Não, é porque Deus me deu aquilo, né? Sempre foi falado isso, inclusive tem uma história muito famosa do Mozart, não vou contar ela aqui, mas, quer dizer, eu posso contar ela rapidamente, né? Uma vez o Mozart, ele foi com o pai dele lá para Roma, no Vaticano. A Jéssica está falando aqui, estou na luta com o violão, a minha predisposição é para letras. Legal. Isso aí, tem que ralar, porque qualquer coisa que a gente consiga... Vem cá, Aurora. Apareceu aqui, enfim, tá com vergonha. Qualquer coisa que a gente se dispõe a fazer é possível fazer, né? É esse o ponto que eu quero chegar aqui na live. Mas aí o Mozart, ele foi com o pai dele lá no Vaticano e tinha uma música que eles tocavam lá uma vez por ano só. Olha, a Bianca tá por aqui, seja bem-vinda aí, Bianca. Não adianta ter, se não estudar, ter o dom, né, se não estudar, exatamente. E aí o que acontece? Ele chegou lá e chegaram na época que estavam tocando essa música, que só tocava uma vez por ano. E aí, o Mozart ouviu a música uma vez. E outra coisa importante vocês saberem, essa música, ela tem mais ou menos uns 15 minutos, ela se chama Allegro, ela é o Miserere de um compositor que se chama Allegro, Allegro ou Alegre, agora não lembro. E essa música, além de ter 15 minutos, ela é um contraponto a 9 vozes. O que isso quer dizer, Johnny? Quer dizer que nessa música 9 melodias eram cantadas ao mesmo tempo, simultaneamente. E o Mozart ouviu isso, né, uma vez só, porque só podia tocar essa música uma vez por ano. Ele ouviu. Quando ele chegou no quarto de hotel dele, o que ele fez? Escreveu a música do início ao fim.
Escreveu a música do início ao fim. E aí, no outro dia, quando o pai dele saiu com ele, eles foram visitar, né, algumas igrejas e tal, ele viu um cravo, sentou no cravo, pôs a partitura que ele tinha escrito e começou a tocar música. E aí os padres que estavam lá ao redor ouviram ele tocando e falaram assim, que sacrilégio que é esse? Não, ninguém pode tocar essa música, só pode tocar essa música uma vez no ano. Então ele roubou a partitura, e aí eles foram lá tipo assim, culpar ele, né? Falou assim, cara, você vai ter que ser preso, porque ninguém pode tocar essa música. E ele foi levado até o Papa, olha só, o Mozart foi levado até o Papa. Já vou ler o seu comentário aí, Ana Luísa. E quando chegou lá diante do Papa, o Papa falou assim, mas aqui, como assim você escreveu a música? Você ouviu a música uma vez só. E aí o Mozart teve que demonstrar as habilidades dele, né? Eles viram que realmente ele era uma pessoa fora da média. E aí o Papa falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, eu estou vendo aqui que você é uma pessoa que claramente tem habilidades sobrenaturais, Deus te deu um dom, né? Mas você vai ter que usar isso para a glória de Deus. Então ele falou todo o discurso lá. Só que o que pouca gente ignora é que Mozart foi uma das pessoas que mais estudou música na história. Tá? Ninguém estudou na época dele tanto quanto ele estudou. Inclusive, eu ia falar uma frase aqui só no final, mas eu já vou adiantar ela aqui para vocês. O Mozart ele dizia o seguinte, olha, erram as pessoas que pensam que a minha arte vem com facilidade. Eu garanto-lhe, caro amigo, ele estava escrevendo uma carta, né? Que ninguém dedicou tanto tempo e pensamento às composições como eu. Não há um mestre famoso cuja música eu não tenha estudado diligentemente muitas vezes, né? Então o próprio Mozart, a gente vai chegar nesse ponto aqui, mas o próprio Mozart já fala isso, cara, eu só sou o que eu sou porque eu já estudei, eu já ralei demais para poder chegar no nível que eu estou aqui, né? Então, não é simplesmente achar que a gente recebeu alguma coisa de Deus, assim, tá? Esperem aí, aguardem aí também para vocês entenderem que eu não estou falando que não exista dom, tá? Dom existe sim. Mas o problema é que as pessoas às vezes confundem a habilidade com o dom, né? Então vamos chegar lá. Terceiro ponto que eu estava falando aqui sobre definição de dom não depende de quem tem e nem pode ser desenvolvido por ele. Isso é o que muita gente fala, é o que muita gente acredita, né? Ah, se eu tenho o dom, agradece, porque não foi você que correu atrás disso. Você recebeu isso. Né? E tem muita gente que ainda costuma dizer que quem estuda composição fica engessado, que estudar composição só piora. Né? E isso está muito atrelado a essa crença de que não existe nada que você possa fazer para se tornar um compositor melhor. E eu concordo diametralmente com isso. Ser um compositor passa por ser alguém que estuda, ser alguém que está o tempo todo se esforçando para melhorar. Né? Então essa é a definição de dom que geralmente a galera tem aí. E o que seria o oposto? O oposto de dom, né, na definição popular, seria a incapacidade de fazer algo. Então se você tem dificuldade de fazer alguma coisa, você não tem dom para aquilo. E antigamente o que o pessoal falava? Ah, você não tem dom para isso, não, desiste. Desiste, né? Bom, se eu tivesse ouvido a galera que me falou isso no começo, eu teria parado eu teria parado na minha adolescência e teria desistido, falar, eu não quero saber mais desse trem de música não, né? Não quero saber mais, porque eu não era a pessoa que tinha facilidade, né? Eu era justamente esse camarada aqui, né? Que tem a incapacidade de fazer algo. Eu tentava e não conseguia, né? Eu tentava entender a harmonia e tinha muita dificuldade, eu tentava entender as coisas e tinha muita dificuldade, né? Mas, todavia, entretanto, graças a Deus, né, não sei porquê, eu nunca fui de pensar nisso. Eu sempre fui de pensar o seguinte, se eu quero fazer alguma coisa, e aí Robson, seja muito bem-vindo, se eu sou de fazer alguma coisa, se eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se eu estou com vontade de fazer, eu vou fazer, por mais que eu tenha dificuldade de fazer, por mais que eu ache difícil, eu vou correr atrás. Foi assim que eu comecei a estudar música com os meus 18 anos de idade, hoje eu tenho 32, né? Eu tocava já, desde de novo eu tocava bateria e tal. Mas como eu estou falando para você, sempre eu achava muito difícil alcançar as coisas na música, né? Mas comecei a estudar música com 18 anos de idade, né? E até os meus 18 sempre tive desencorajamento de muita gente, né? De muita gente de não ser escolhido para determinadas coisas, porque eu não era o melhor, né?
de entrar na igreja e fazer parte da banda C, porque eu era tão ruim que eu não conseguia, não tinha capacidade de estar nem na banda A e nem na banda B. Eu tinha que estar na banda C, né? Tô falando banda C aqui, mas eu acho que eu já fui da banda D, né? Tinha essas classificações, né? Então, já conversamos aqui sobre o que as pessoas geralmente conversam, sobre o que é dom, o que não é, né? E eu tô mostrando para vocês que eu não acredito que a composição seja dom, justamente porque eu sou um compositor e tô falando desse histórico aí para vocês, né? Desse meu histórico aí com a música, né? E aqui eu quero deixar uma coisa muito bem clara, tá? Dei uma pincelada anteriormente, mas agora só para deixar isso muito estabelecido aqui para vocês que estão me ouvindo. Dom é uma coisa e habilidade é outra, tá? As habilidades elas podem ser desenvolvidas. Por exemplo, quando você começou a estudar lá na escola, todos eu te desafio, né, a me apresentar algum colega seu da escola que tenha passado pelo ensino fundamental, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, que tenha feito vestibular e que não tenha aprendido a escrever. Né? Eu desafio vocês a me apresentar alguém que fez essa proeza, conseguiu chegar até o fim do ensino médio e não aprendeu a escrever. Né? Não aprendeu a habilidade de escrita. Aí você pode dizer, não, mas tem muita gente lá que não sabe escrever. Só que quando a gente fala isso, a gente está falando de não saber, às vezes, ter uma boa desenvoltura. Né? Não saber escrever bem. Né? Por exemplo, uma pessoa que tira 100 numa redação é uma pessoa que tem uma habilidade fora do comum. Porque a maioria das pessoas não consegue tirar uma nota máxima numa redação. Né? Mas eu posso te dar certeza de que todo mundo que fez vestibular sabe escrever. Né? Sabe o que? Pegar o papel e escrever lá as suas ideias, as suas palavras. Pode escrever mal, em termos de não saber estruturar bem as ideias, as frases, mas vai saber escrever. Beleza? E aí, né? Por exemplo, eu sei escrever português. Eu sei escrever. Agora, tem como você me comparar com Machado de Assis? Não tem. Tem como você me comparar com Graciliano Ramos? Tem como você, né? Eu também falo inglês, por exemplo. Eu sei escrever, o básico do básico, né? Tem como você me comparar com o Shakespeare? Não tem, porque esses caras, eles são os mestres da escrita, né? Graciliano Ramos, Machado de Assis, sei lá, qualquer outro escritor famoso aí que a gente conheça, né? O Gilberlan tá aí também, firme e forte. Boa tarde, Gilberlan. Não tem como eu comparar minha habilidade de escrita com um cara assim. Então, quando eu falo de dom, tá? Eu defino dom como uma habilidade fora do comum, dentro de uma habilidade que é comum. Compor é uma habilidade comum a todos. Todas as pessoas que quiserem podem compor, podem saber compor música. Agora, você vai ser um Bach, Johann Sebastian Bach da vida, né? Trazendo para os nossos dias agora, não sei se já ouviram falar aí do Jacob Collier, que, né, eu estou considerando ele como o novo Mozart aí da nossa geração, assim. O cara novinho, tem 20, eu acho que ele tem 26 anos, está só no começo da vida e ele já faz coisas muito mais complexas e mais cabulosas do que a maioria dos músicos que eu conheço, né? Tem como, né, eu falar que é fácil eu chegar no nível do Jacob Collier? Não. Ele realmente é um cara dotado, ele é um cara que tem dom, é um cara que tem facilidade, uma facilidade que é fora do comum. Se é uma coisa etérea, se ele nasceu com isso, eu não vou entrar no mérito, mas ele tem uma habilidade que não é todo mundo que tem. Isso a gente tem que observar. Só que o fato do Jacob Collier compor como ele compõe não te impede de compor com o que você sabe. Sacou? Essa que é a diferença. Né? Então, da mesma forma que todo mundo aprende a escrever, na mesma forma que é extremamente possível que qualquer pessoa que pegar o meu violão ali atrás e aprenda 4 acordes aqui, ó, Lá, Ré, Mi, Fá sustenido, aprenda a tocar as músicas mais básicas do violão, com a composição também a gente deve pensar dessa forma. Tá? Saber compor o básico é acessível para todo mundo. E não estou falando do básico ruim, não. Eu estou falando assim, é possível todas as pessoas aprenderem a compor de uma forma bem estruturada, compor, né, fazendo uma ideia que tenha um início, meio e fim. O que é uma boa composição? É uma composição que esteja comunicando algo.
né? Quando você pega, por exemplo, quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João. Essa é uma música de jazz extremamente complexa? Não. É uma melodia simples, uma melodia bobinha, qualquer pessoa pode cantar. Se você for tocar aqui essa melodia com os acordes, são 3 acordes só. Você toca essa música usando 3 acordes só, né? Quer dizer que essa música ela é ruim? Pelo contrário, essa música que eu acabei de cantar é um dos pilares da música brasileira. É uma das músicas mais importantes para a nossa história da canção brasileira, para aquilo que já foi construído aqui em termos de composição. Então, com a habilidade de compor, está acessível a todas as pessoas. Deu para compreender isso? Agora, o dom depende de muitos fatores. Pode existir essa coisa etérea, mas eu acredito muito que dom também vem pelo esforço sobre-ordinário que alguém fez, né? O Bach, o Beethoven, os grandes compositores da história, eles podem ter nascido com alguma predisposição? Pode. Mas se você ler a história de todos eles, você vai ver que eles foram caras que se esforçaram muito além do que a maioria das pessoas se esforçaram. O Bach, ele era um cara tão esforçado, era um cara que levava isso tão a sério, que ele ficou cego, ele teve catarata porque ele trabalhava todos os dias compondo com a lamparina aqui do lado e escrevendo horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas, escrevendo partituras, porque ele trabalhava, ele tinha que prover a música que era executada nas missas, nos cultos do final de semana, então ele tinha que fazer a partitura de todo mundo, enfim. Você imagina você ter que compor uma música diferente todo final de semana, tendo que escrever isso na partitura e tendo que preparar isso para uma mini orquestra que você conduzia. Então todos esses caras que a gente fala assim, são caras sobrenaturais, são caras que realmente estavam acima da média, mas muito disso se deveu ao seu esforço. Beleza? Então fechando esse parênteses agora, sobre essa questão de o que eu diferencio de dom e habilidade. Qual que é o problema de você achar que compor é dom? Tá? Quais são os problemas aí, os efeitos colaterais que a gente vê na vida da galera? Primeira coisa é a falta de esforço. É a pessoa achar que para compor, só pode compor quem senta aqui e começa a fazer a coisa naturalmente. Se eu tiver que ralar um pouquinho, se eu tiver que pensar, se eu tiver que queimar fosfato, eu já não sirvo para ser compositor. E aí começa-se a pregar uma falta de esforço. Começa-se a pregar a ideia de que para ser compositor você não tem que se esforçar. Porque se você tem que se esforçar, quer dizer que você não leva jeito para aquilo. Abandona aquilo que você não vai ter jeito. E, gente, como eu já falei para vocês, na minha história musical, eu sempre fui alguém que tive que correr muito atrás. Muito atrás. Eu sempre me esforcei muito. Estudei na Pro Music, que era uma das principais escolas de música aqui de Belo Horizonte. Estudei, formei lá. Depois fiz faculdade de música, Sempre foi difícil, pesado, aquele processo de às vezes você querer estar em casa, descansar, mas tinha que ir para aula, Principalmente no meu último ano de faculdade, eu precisava formar de qualquer jeito, então eu comecei a pegar um tanto de matéria para poder terminar de fazer antes. Então segunda-feira eu ia 9 horas da manhã para a faculdade e só saía 10h30 da noite. Graças a Deus o meu trabalho permitia que eu fizesse isso, mas é porque meu trabalho eu folgava na segunda-feira. Mas o dia que eu tinha que folgar, eu estava na faculdade, eu estava lá, chegava 9h30 da manhã, lembro até hoje, 9h30 da manhã tinha aula de canto, terminava as minhas aulas de canto ali mais ou menos 11h30, aí eu ia almoçar, depois já tinha aula à tarde de contraponto, harmonia, depois chegava à noite, tinha as aulas do próprio curso, aula de antropologia, aula de não sei o quê. Então eu tive que ralar demais para chegar no nível que eu tô. Então, essa é uma tremenda uma falácia que você tem que rejeitar. Se você quer crescer como compositor, você precisa entender que se você quer alcançar níveis maiores, se você quer compor música de qualidade, você precisa se esforçar. Não tem jeito, é necessário o esforço. Tá? Segunda coisa que é um efeito colateral ruim da ideia de acreditar que compor é dom, é o desencorajamento mesmo quando a vontade de se fazer algo existe. Então, como eu falei com vocês na história lá que eu contei da festa lá do meu pai. Se eu parasse ali naquele momento, ó, diante da crítica, o fato deles chegarem para mim e falar assim, cara, tá muito ruim, não dá. Se eu tivesse tomado aquilo e aceitado para mim e falar assim, eu não levo jeito para isso,
eu sou ruim mesmo, deixa eu procurar outra coisa. Eu jamais estaria no nível que eu estou hoje, né? O comentário aqui do Cadmo. Concordo com o que você está dizendo, compõe há 7 anos. Ano passado eu escrevi todos os dias, foram praticamente 3 músicas novas por semana. Eu tive facilidade, mas hoje componho melhor do que ontem. Pois é, exatamente. Né? É esforço, é treino. Então é isso que vai fazendo a gente melhorar. Né? Se eu mostrar para vocês as músicas que eu compunha com 11, 12 anos de idade, né? Na verdade eu nunca vou mostrar para vocês porque eu não tenho coragem. Né? Eu tenho vergonha. Era muito ruim. Né? Mas o que acontece? Se eu tivesse me desencorajado, né, de continuar minha jornada como compositor lá nas críticas, né, que eu tive no início, eu ia desistir de fazer uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Você está entendendo isso? Se você tem vontade de fazer algo, não desista. Não desista de fazer essa coisa. Entendeu? Porque vai ser difícil, né? Você vai ter que ralar. Né? Eu lembro que na faculdade, quantas vezes eu ia fazer prova de violão, eu estudei violão erudito. Quantas vezes eu ia fazer prova e eu era péssimo na prova. Chegava na prova, teve a primeira prova que eu fiz, eu não consegui tocar a última música que eu tinha que tocar. Eu chegava num trecho e eu esqueci, me deu um branco total. Né? Se eu tivesse parado nisso e falasse assim, não, mas eu não sou bom então. Não, cara, vou continuar estudando porque eu quero ficar bom nisso aqui. O Cássio está falando aqui também, eu era horrível no começo também, todos são, é só questão de prática, muita prática, exatamente, ninguém é bom desde o início, né, gente? Então, se você está sendo desencorajado de continuar a sua jornada como compositor, porque você acha que você não tem facilidade, escuta o que eu estou te falando, eu também não tenho, e a maioria de quem você for conversar vai te dizer que nunca teve facilidade para compor, nunca teve facilidade para aprender música, tem que ralar. Tá? Então não desista, se você tem vontade, se brilhe os seus olhos, quando a gente fala sobre composição, né, você fica empolgado, você fala assim, cara, eu quero isso para minha vida, então não desista, vai ser difícil o caminho, vai ser demorado, vai ser um caminho árduo, mas vale a pena. Né? Outra coisa aqui é abandono de boas ideias. Muitas vezes você começa a fazer uma música e você fica travado. Né? Famosa falta de inspiração, nossa, eu não estou inspirado. E aí, né, porque você acha que você não tá inspirado, porque você acha que você não tem dom, você não tem facilidade, você deixa aquilo para lá. Né? Não deixe para lá. Corra atrás dos conhecimentos que você precisa ter. Entendeu? Né? O que eu ensino na minha mentoria é justamente isso. É te dar ferramentas, te dar técnicas, te dar caminhos para que você consiga, né, driblar a falta de inspiração. Eu não estou me sentindo inspirado. O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Né? Eu posso, né, fazer um brainstorm aqui de ideias de acordes diferentes que poderiam me inspirar aqui para poder criar alguma coisa melódica. Né? Eu posso, né, se a minha dificuldade está sendo na letra, eu posso me inspirar em livros diferentes, criar uma paisagem, um negócio que eu chamo de paisagem de ideias, né? Pegar uma folha de papel e encher de frases, encher de ideias diferentes, ler livros sobre o que eu estou falando, ver filmes sobre o que eu estou falando para poder me inspirar e conseguir, né, ter intuitivamente ideias de frases diferentes, ideias de conceitos, de filosofias diferentes que eu vou poder colocar na minha letra. Né? Então corre atrás de entender o que você pode fazer para poder melhorar suas músicas. Né? Para poder romper a barreira da falta de criatividade, da falta de liberdade criativa, né? Romper o bloqueio criativo. Corre atrás, sempre há algo que você pode fazer para correr atrás daquilo que você está tendo dificuldade. Sempre há algo. Então não desista de boas ideias. Fez uma música, acha que está bacana, não desista dela, vá até o fim. Né? Nem que ela sirva como um exercício só, mas vá até o fim. É isso que vai fazer você crescer. E o último ponto aqui de limitação que eu queria falar, antes de citar alguns exemplos para vocês, mas o último ponto o efeito colateral ruim aqui, que a crença no dom acaba gerando, é não crer que é possível melhorar enquanto compositor. Não crer que é possível melhorar enquanto compositor. Né? Por quê? Se compor é dom, não adianta. O que eu fizer, eu não vou conseguir chegar no nível de tal pessoa, eu não vou conseguir alcançar determinada coisa. E aí, é uma coisa que a gente precisa entender. Quem diz que música é um campeonato, é uma Copa do Mundo, é um negócio que é tipo assim, é sobre ser melhor do que o outro. Não é sobre isso. Música é sobre fazer arte.
entendeu? Abraça o que você é, né? E se for para competir, que você, né, compita, eu não sei se é essa palavra, eu acho ela tão feia, mas que você dispute consigo mesmo, né? Que eu seja melhor do que eu sou hoje, amanhã, né? Que o Johnny de amanhã seja melhor do que eu sou hoje. E o que eu tenho que fazer para isso? Tem que continuar estudando, tenho que continuar me esforçando, tenho que continuar correndo atrás, né? Então é possível sim você se melhorar a cada dia como compositor, né? Eu, há 10 anos atrás, foi quando eu entrei na Igreja Batista Central, que foi onde eu trabalhei, onde eu fiz praticamente, né, o trabalho que eu tenho como compositor, a minha carreira principal, né, eu fiz lá dentro da Central. Quando eu cheguei lá, eu não sabia nada de música. Quando eu cheguei lá, eu não tinha feito faculdade, eu estava no meio do tempo que eu estava estudando lá na Pro Music ainda. Eu era uma pessoa que muito limitada. Foi a prática, foi o fato de toda conferência que tinha, a gente ter que pensar em compor uma música diferente, né? Vai ter musical de Natal, vamos fazer uma música própria, né? Vai ter um culto especial, vamos fazer uma música própria, né? Além de sempre a gente gostar sempre de fazer arranjos diferentes para músicas que a gente tocava, né? Então, você está sempre criando, está sempre pensando, é isso, é a experiência que foi me dando, né? O conhecimento que eu tenho hoje. Então, se hoje eu posso fazer o conteúdo que eu faço aí para vocês no Instagram, que tanta gente fala que é um conteúdo muito bom, que tem ajudado bastante, é por conta de toda essa caminhada, de todo esse esforço, né? Então, recapitulando só esse ponto aqui, né? Não deixe de se esforçar, porque é isso que vai fazer você crescer, né? Não fique desencorajado de fazer, de ser um compositor. Se é isso que você quer fazer, se é isso que você almeja, corre atrás. Corre atrás, não abandone o caminho, né? Não deixe as suas boas ideias para trás porque você se sentiu travado. Corre atrás de saber como que você pode melhorar isso. Procura um mentor, procura alguém que sabe mais que você para te ajudar, né? Não pare, né? E não acredite que é impossível crescer como compositor, porque isso não é verdade, tá? E aí, para terminar essa live, para a gente começar a chegar aqui pro final, eu queria citar, né? Já citei a frase do Mozart, mas vou citar de novo aqui, 2 frases dos caras que para mim são os maiores compositores de todos os tempos. E a primeira frase que eu vou ler para vocês é do maior de todos os tempos. Para mim, o Bach foi o maior compositor que já pisou nessa terra, né? Inclusive, na faculdade a gente brincava, né, de se o Bach era humano ou alienígena, na verdade, né? Ninguém sabe, às vezes ele foi colocado aqui por uns alienígenas e deixou o que ele fez. Mas ele, Johann Sebastian Bach, foi um cara extremamente genial, um cara que ninguém, ao meu ver, nenhum compositor conseguiu chegar aos pés, né? E, bom, se o Bach é do jeito que eu estou falando, né, talvez você nunca tenha ouvido. Se você nunca ouviu o Bach, tem algumas peças muito famosas dele, né, que são muito comuns. Eu acho que a principal é o que a gente chama de Ar em Ré maior, é Ré maior, né? Aquela música. Essa é uma das mais famosas do Bach. O Bach foi quem compôs essa música. E aí, né, se a gente está falando que o Bach é isso, genial e tudo mais, provavelmente o que ele vai atribuir a si, né? Olha, eu sou do jeito que eu sou porque eu nasci com dom, eu tenho facilidade, né? Será que foi isso que o Bach falou? Olha só uma frase que eu peguei do Bach bem interessante. Ele diz assim, olha, trabalho incessante, análise, reflexão, escrever muito, autopunição infinita, esse é o meu segredo. Deixa eu ler de novo para vocês, ó. Trabalho incessante, análise, reflexão, escrever muito, autopunição infinita. Esse é meu segredo, tá? Essa foi a resposta que o Bach deu quando alguém chegou para ele e falou assim, Bach, qual que é o seu segredo? Qual que é o segredo que você tem de ser um compositor tão bom assim, uma pessoa que faz músicas tão maravilhosas? Você quer saber o meu segredo? Ele não falou que o segredo dele é porque tinha dom, porque ele sempre percebeu desde criança que ele era uma pessoa muito bem dotada. Não, o segredo dele, né, na resposta dele, foi porque ele foi uma pessoa que trabalhou incessantemente. E é como eu falei com vocês, ele teve problema nas vistas, ele teve catarata justamente porque esse esforço desmedido que ele tinha,
né, para poder fazer bem o trabalho dele. Ele não ganhava tão bem, tá? O Bach, ele teve mais de 10 filhos, ele teve dezenas de filhos. Então ele meio que botou na cabeça que ele tinha que trabalhar muito, igual um condenado, e foi isso que ele fez. O Cajun está perguntando aqui, que tipo de punição? A punição é o trabalho incessante, é abrir mão de lazer, abrir mão de estar às vezes com a família para poder fazer o que ele tinha que fazer, né? Não é tipo assim, eu sei que o Bach era religioso, mas não é nada assim de ascetismo, alguma coisa, né, de autopunição no sentido de dar um chicote nele, não. Era autopunição, né, de você dominar o seu corpo, né? É aquela coisa, todo dia um músico, que é músico de verdade, estuda todo dia, né? Só que tem dia que você não quer estudar, tem dia que você não quer fazer, você não está afim, né? Mas a pessoa que vai além, ela fala assim, não, eu vou fazer, ainda que eu não esteja querendo, entendeu? Então é esse tipo de punição, né? Esse tipo de castigo que ele infligia a si mesmo, né? Então essa foi a frase de Bach. Agora eu vou ler a frase do Mozart, que é o queridinho de todo mundo aí, que todo mundo conhece. O que o Mozart falou sobre ele mesmo, né? Eu já li essa frase no início da live, mas como tem gente nova aí, eu vou ler de novo. O Mozart falou o seguinte: erram, presta atenção nisso aqui que eu estou falando, erram, tá? Ele não está falando que as pessoas têm... Não, elas estão certas de certa forma. Não, ele está falando, estão errados as pessoas que pensam que a minha arte vem com facilidade. Quem está dizendo isso é Mozart, não é Johnny Cruz. E não sou eu que estou botando isso aqui na boca do Mozart, não. Procura aí no Google e você vai achar essa frase, é uma das frases mais famosas dele. Erram as pessoas que pensam que a minha arte vem com facilidade, né? Garanto-lhe, caro amigo, ninguém, olha o que o Mozart está falando, ninguém dedicou tanto tempo e pensamentos às composições como eu. Tá? E o Mozart, ele até se gabava muito, né? Quando ele estava já na fase adulta. Se você for, ele foi uma pessoa que escreveu muita carta, escreveu muito, dialogou muito por meio de cartas assim. O Mozart, ele se gabava, ele falou assim, olha, não existe um compositor como eu. Só que quando ele ia justificar isso, ele não falava que era porque ele tinha um dom, era porque... Não, ele falava coisas desse tipo que a gente está vendo aqui. Ele falava isso, olha, ninguém dedicou tanto tempo às composições, né, como eu. Aí olha o que ele fala em segundo plano aqui. Não há um mestre famoso cuja música eu não tenha estudado diligentemente muitas vezes. Então ele não está falando que ele estudou diligentemente a música, né, dos grandes compositores uma vez. Ele estudou a música dos grandes compositores várias vezes, diligentemente. É isso que o Mozart está falando para nós aqui. Então ele não foi quem ele foi à toa. Ele não foi quem ele foi à toa. Podia ter facilidade? Podia. Mas ele não contou com isso. E agora eu vou falar minha opinião bem pessoal, tá? Eu não acredito nesse lance de que você nasce com facilidade para alguma coisa. Eu acho que você nasce num ambiente social que te proporciona facilidade para algumas coisas. Por exemplo, por mais que tenha toda essa dificuldade que eu falei com vocês, eu cresci num lar onde meu pai estava tocando violão o tempo inteiro. Então, querendo ou não, talvez o meu ouvido ele vai ser, com certeza, um pouco mais envolvido de uma pessoa que vem de um lar totalmente sem referência musical. Só que existem várias dezenas de músicos que você vai ver aí, que são pessoas que vieram de um ambiente que ninguém tocava e de repente o cara foi um gênio da música. Né? Existe isso também. Né? Agora, eu acho que, por exemplo, o pai do Mozart era professor de piano, gente. O Mozart dormia ao pé do piano enquanto o pai dele dava aula. Horas a fio, 8, 9, 10 horas por dia. Ele ficava ali ouvindo a galera tocando. Ficava ouvindo a explicação que o pai dele estava dando. Isso quando ele tinha 2, 3, 4 anos de idade. Você acha que isso não influenciou ele também? Né? Então, fechando meu parênteses de opinião pessoal aqui, né? Eu acho muito interessante essa frase do Mozart e do Bach, porque elas nos mostram claramente, tá, que mesmo os grandes, eles se esforçavam, eles fizeram tudo isso que eu estou falando aqui com vocês. E se você quiser crescer, se você quiser se tornar um grande compositor, o caminho não é diferente.
seja diligente, tá? Diligente é uma pessoa que é zelosa com o trabalho, é uma pessoa que trabalha, que faz, que acontece, que não fica esperando, né, deitado, esperar alguma coisa cair do céu, não. Essa coisa de inspiração, só acompanha quando estou se sentindo inspirado, é muito isso. É a pessoa ficar deitada em berço esplêndido, deitado em berço esplêndido, né, esperando alguma coisa cair do céu. E não vai acontecer assim, tá? Mais uma vez eu digo, compor sem inspiração não existe, tá? Só que a inspiração, ela vem, ela é convidada, né? Ela precisa nos ver no processo. Se você está no processo de criação, está ali quebrando a cabeça, aí ela vai bater na porta e falar assim, opa, cheguei. Mas se você nunca tiver isso, se você nunca tiver ali botando a mão na massa, não espere ela chegar, porque ela não vai vir, né? Ela pode, inclusive tem uma frase, eu acho que é de Chopin, que ele fala assim, as pessoas que não se esforçam, né, a inspiração acaba virando uma, como é que é? Um convidado de mau grado, tipo assim, ah, beleza, chegou, enfim, né? Mas não seja assim, esteja sempre no trabalho, esteja sempre se inspirando. Ok, gente? Então, para casa aí, para quem viu essa live, gostou do conteúdo, achou interessante, para casa que eu dou para vocês acha um tempo para você estudar todos os dias, tá? E quando eu falo sobre um tempo para estudar todos os dias, eu estou falando de 5 minutos. Porque eu falo isso, a pessoa já pode chegar e falar assim, não, mas Johnny, eu não tenho tempo. Cara, você não tem 5 minutos por dia? Quando eu pergunto isso e a pessoa fala, não tenho, na minha cabeça eu já penso assim, não quer, né? Não quer saber de crescer, né? 5 minutos por dia você vai ter, com certeza, tá? E você vai estudar o que como compositor? Fiz uma live hoje de manhã com o Luan, depois aí no Instagram, procurem a live, tá lá, né? Onde eu falei sobre como um compositor tem que estudar, falei nos mínimos detalhes, mas resumindo aqui, o foco dos seus estudos tem que estar na performance, tem que estar na composição e na apreciação. Performance é tocar músicas, é ter repertório, né? Composição é criar, todo dia criar alguma coisa. E a apreciação é sempre estar escutando músicas, beleza? Sempre estar escutando músicas ativamente, prestando atenção nos detalhes e tudo mais, né? Johnny, como é que eu vou fazer isso em 5 minutos por dia? Se você é o cara dos 5 minutos, você vai fazer isso, um desses pilares em cada dia. Então, num dia você vai gastar 5 minutos ouvindo música, atentamente. No outro dia você vai trabalhar no repertório, você vai gastar 5 minutos aprendendo uma música nova. E no outro dia você vai gastar 5 minutos compondo. Né? Agora, se você quiser ter mais tempo, que eu recomendo fortemente, né, você pode pegar meia hora por dia, 10 minutos para uma coisa, 10 minutos para outra, 10 minutos para outra. Né? Se você for igual o Luan, que eu fiz a mentoria aqui hoje de manhã, né? Se você for igual ele, pega 2 horas, 3 horas do seu dia, aí é maravilha, 1 hora para cada coisa, 1 hora para escutar música, 1 hora para tocar e 1 hora para compor. Tá? Mas esses são os pilares. Tendo dito isso, eu encerro fazendo um convite aí para o meu workshop, Componha-se Dependendo da Inspiração. Vai acontecer entre os dias 24 e 28 de maio agora, tá? Nesse workshop eu vou passar para vocês a minha metodologia. Camille! Camille, é isso aí, tá? Eu vou passar para vocês nesse workshop a minha metodologia que eu desenvolvi eu sempre falo quase 20 anos, mas agora já deu 20 anos, porque eu fiz 32 anos, então 20 anos de caminhada como compositor, né? Eu vou passar, né, essa metodologia minha nos mínimos detalhes, inclusive vou passar o PDF para vocês no passo a passo que eu faço para compor, tá? Não percam, gente, vai ser muito bacana, né? Além disso, vão ter a presença aí do pastor Edson Feitosa, né? Compositor da música Rompendo em Fé, um dos clássicos aí da música gospel, Sonda Me Usa-me, que a Aline Barros gravou, sem falar de outras dezenas de músicas também que ele compôs, e o Cauê Beltrame vai estar com a gente também, os dois falando também sobre como compor sem depender da inspiração. Então, para se inscrever, você vai sair agora, eu vou terminar a live aqui, você vai sair daqui agora, vai lá no meu perfil do Instagram e vai clicar. Por que eu estou falando agora? Porque se você for deixar para depois, você vai se inscrever. Tá? Então vai lá no meu perfil do Instagram e clica lá no link que está na bio, tá? Para você se inscrever. Só vai ter acesso aos vídeos, ao conteúdo todo, quem tiver inscrito. Então, você precisa se inscrever para participar. Essas lives que eu estou fazendo aqui é só de aquecimento para o workshop. Então é isso, gente.
Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o conteúdo aí, tá? E vai chamando a galera, gente. Todo dia, meio-dia 17, vai ser uma live nova aqui sobre um tema diferente. Chama aí a galera, chama o pessoal que você sabe que gosta de composição, chama os amigos, chama a mãe, chama o tio, chama o pai, chama todo mundo, beleza? Para todo mundo curtir aí os conteúdos. Demorou? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês e até uma próxima. Valeu!